Olá, você está no canal Boas Novas Shalom. No Evangelho de João, capítulo de número 8, nós vemos que havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Mas eu quero perguntar a você se você sabe a origem desse conflito entre o povo de Israel e os seus parentes samaritanos. Se você não sabe, eu quero te convidar a ficar comigo para que nós possamos ir nas páginas da Bíblia Sagrada e descobrir qual é a razão desse ódio que havia entre os judeus e entre os samaritanos. Portanto, fica comigo e vamos ao vídeo. Pois bem, meus amados, antes de darmos prosseguimento ao vídeo, eu quero te agradecer por você ter assistido nossos vídeos, ter dado o seu like, feito os comentários. De coração, muito obrigado e peço a você que continue nos apoiando. Você que porventura está vendo esse canal pela primeira vez, eu peço que se inscreva, é de graça e você nos ajude a divulgar mais a palavra do Senhor. Pois bem, meus amados, os samaritanos eles têm a sua origem histórica e religiosa no antigo reino de Israel, especificamente na região de Samaria. A sua origem está ligada à divisão do reino de Israel após a morte do rei Salomão, por volta ali do ano 930 a.C. Quando o reino foi dividido em dois, o reino de Judá, que nós conhecemos também como o Reino do Sul, ele era comandado ali pelo rei Jorão, o filho de Salomão, que liderava as duas tribos de Judá e a tribo de Benjamim, seguido também pela maior parte dos levitas. Já o reino do norte ficou a cargo das 10 tribos e era comandado pelo Jeroboão, que era um antigo servo do rei Salomão, tendo como a sua capital a cidade de Samaria, enquanto que o Reino Sul teve como capital a cidade de Jerusalém. Porém, meus amados, havia muita animosidade entre esses dois povos ali, o Reino de Judá e o Reino de Israel. Embora o Reino de Judá permanecesse buscando ao Senhor, mais próximo do Senhor nosso Deus, o reino de Israel caiu numa idolatria profunda através de Jeroboão, que começou a construir postes, ídolos, bezerros de ouro, levando o povo a uma idolatria sem precedentes. Mas no ano de 722, os assírios eles invadiram o reino de Israel, que é o reino do norte, e levou cativo vários habitantes daquela região. Em contraponto, eles trouxeram pessoas de outras etnias para habitar a região de Samaria, juntamente com os samaritanos ali, os judeus que ficaram naquelas terras. E juntamente com aqueles povos, amados, veio também a cultura, veio a religião, e houve ali uma miscigenação muito grande. De maneira que os judeus que permaneceram ali, eles acabaram, amados, por se contaminarem. E o Reino do Sul teve o seu cativeiro um pouco mais tarde, através de Nabucodonosor, que invadiu o Reino Norte e levou diversos cativos ali para a Babilônia. Entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Entre eles também foi o profeta Ezequiel. E esse cativeiro durou cerca de 70 anos. Então, aproximadamente ali 600 anos antes de Cristo, eles regressaram. E
E quando eles chegaram ali nas terras, eles encontraram aqueles povos que ficaram, mas já tinham contraído núpcias, né, casamentos com os povos que foram trazidos, e aqueles judeus ali já estavam totalmente misturados com os outros povos. E quando eles voltaram, eles regressaram ali através de Esdras, de Neemias, e eles vieram para reconstruir o templo, né, e também as muralhas de Jerusalém. Os samaritanos prontamente eles se apresentaram para ajudar os israelitas, né, na reconstrução do templo, porém, eles rechaçaram os samaritanos, eles não aceitaram ajuda e não quiseram também estreitar laços com os samaritanos, porque eles acreditavam que os samaritanos já estavam contaminados, tanto na sua raça, como também na sua religiosidade. Não consideravam mais aquele povo como um povo puro. E quanto que os samaritanos diziam que eles eram descendentes das tribos de Efraim e de Manassés, os dois filhos de José. Porém, os judeus de maneira nenhuma aceitavam aquela situação. De modo, amados, que houve uma animosidade muito grande entre aqueles dois povos, de maneira que os samaritanos foram um dos maiores empecilhos do povo de Deus, do povo de Israel. Então, amados, os samaritanos sempre deram muito trabalho para os judeus, de modo que eles consideravam que os judeus já não eram mais responsáveis pelo culto verdadeiro a Deus. No ano 400, eles construíram um templo ali no Monte Gerizim, e eles também importam o Pentateuco samaritano, rejeitam totalmente os profetas e aceitam simplesmente os 4 primeiros livros, os 5 primeiros livros da Torá. E nós encontramos, amados, nas páginas da Bíblia Sagrada, essa animosidade se arrastando até os tempos de Jesus. Então nós dizemos aqui no início que quando os judeus voltaram do seu exílio, encontraram ali os samaritanos, né, houve ali uma animosidade a ponto de Esdras, Neemias expulsar algumas pessoas dali, enfrentar pessoas que tinham forte oposição à reconstrução do templo, também das muralhas, porque estava ali dando início a uma grande rivalidade entre samaritanos e entre Israel. No Novo Testamento nós encontramos também essa animosidade bastante acirrada. Mas Jesus, amados, ele veio trazer uma mensagem de amor, paz e de esperança. Jesus, em momento algum, ele fomentou aquela rivalidade. De maneira nenhuma, Jesus deu ênfase àquela rivalidade que existia entre judeus e samaritanos. Porque num determinado episódio, Tiago e João chegaram para Jesus e falaram assim, após Jesus tentar ali se hospedar, né, numa estalagem samaritana, e eles não aceitaram, né, a presença deles ali, por serem eles judeus. João ficou bastante irado e pediu Jesus para que Jesus ordenasse a eles permitisse que eles pedissem ao Pai que mandasse fogo do céu e queimasse e consumisse com os samaritanos. E Jesus vira para eles e disse assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Não vim para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Então Jesus, amados, durante o seu ministério, ele portou-se de maneira diferente dos seus contemporâneos em relação a essa briga que havia entre judeus e samaritanos. Num outro episódio, ele foi acusado pelos fariseus de ser samaritano, porque quando um judeu queria xingar alguém, ele chamava aquela pessoa de samaritano.
E diziam para Jesus que Jesus, além de ser samaritano, tinha demônio. Porque para os judeus, os samaritanos era a pior raça que existia na terra. E também, pelos samaritanos, os judeus também não valiam nada. De forma que, quando um judeu tentava atravessar as terras dos samaritanos, ele era expulso, né? Muitas das vezes ele era apedrejado naquelas terras. Havia ali não só uma animosidade de xingamentos, mas havia muitas vezes agressões físicas, né, de ambas as partes. Como eu disse, no ano 400, os samaritanos construíram o templo Gerizim, mas no ano 128, os macabeus ali, João Hyrcânio entrou ali com alguns judeus e destruiu o templo, aumentando ainda mais a rivalidade. Segundo a história também, né, um samaritano adentrou no templo de Jerusalém e espalhou sobre o altar ossos humanos, profanando assim, né, o santuário. Então os judeus, amados, eles tinham pavor dos samaritanos. Segundo a história, na água que o samaritano lavava o seu rosto, os judeus não lavavam nem os pés. Tanto tamanha era o ódio que eles fomentavam uns pelos outros naquele tempo. Então Jesus, amados, ele veio e trouxe uma mensagem totalmente diferente. Diferente dos judeus, diferente dos samaritanos. E nós podemos encontrar, amados, essa diferença quando Jesus está ensinando ali na sinagoga e um jovem ali, doutor da lei, né, pergunta para Jesus o que deveria ser feito para que ele herdasse a vida eterna. E Jesus fala, olha, o que está escrito na lei? Aí ele cita para Jesus: amará o seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: pois é, disseste muito bem, faça isso e viva. Porém, Jesus conta aquele homem, ele pergunta para Jesus quem era o seu próximo, e Jesus naquele momento traz aos ouvidos de todos a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano fica muito claro para nós, amados, que aonde vai os limites, né, da religiosidade do ser humano, aonde pode haver, né, amados, a frieza do coração do ser humano, porque Jesus disse que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. E quando descia-se de Jerusalém para Jericó, ele tinha que passar num terreno muito perigoso, onde ele era um reduto ali de bandidos. E aquele homem caiu na mão de salteadores. Eles espancaram, tomaram as suas vestes, todo o seu dinheiro, e deixaram aquele homem meio morto, ele caído na beira da estrada. Diz a Bíblia que passava por aquele caminho um sacerdote, uma pessoa responsável de conduzir os homens para a presença de Deus. Era o líder supremo da religião judaica. E o sacerdote, quando passa, ele olha e deixa aquele homem no mesmo lugar onde estava e segue o seu caminho. Não houve por parte daquele sacerdote compaixão alguma. Ele não demonstra isso, ele passa de largo. Um tempo depois, Jesus disse que veio também um levita. E o levita estava habituado também na lei do Senhor. E ele mostrou que estava aprendendo muito bem com o sacerdote. Porque da mesma forma que o sacerdote se comportou, ele também faz da mesma forma. Porque a religião judaica dizia que o sacerdote, o levita, não deveria tocar em mortos. Mas aquele homem não estava morto. Aquele homem estava muito machucado. Ele estava à beira da morte. Mas o levita mostrou que ele estava aprendendo bem do seu líder. Ele olhou, seguiu o seu caminho e nada fez para aquele homem. E Jesus continua dizendo que também vinha passando por aquele caminho um samaritano. Aí entra, amados irmãos, um povo, uma pessoa que era tida como uma escória para os judeus.
um lixo humano para os judeus. Mas aquele samaritano, quando viu aquele homem caído, Jesus disse que ele moveu-se de íntima compaixão por ele. Caindo por terra ali naquele momento, toda a máscara da religiosidade caindo por terra naquele momento, amados. Tudo aquilo que tem servido para a queda dos povos nos dias atuais. Porque o ser humano, amado, ele tem levado o seu caminho só na base da religião. A religião tem sido o divisor de água. O homem religioso, por essência, por natureza. A alma do homem, amado, ela busca por um preenchimento. E a religião tem por obrigação ligar o homem a Deus. Então aquele homem não pensou na religião, ele não pensou na etnia. A Bíblia não disse aquele homem que estava machucado era samaritano, se ele era judeu, se ele era um romano. Mas os judeus, amados, eles se davam muito melhor com os romanos, que oprimia o povo, do que com os samaritanos, que só tinha uma diferença religiosa com eles. Então, amados, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E ele foi até aquele homem, olhou as suas feridas e derramou sobre ela vinho, azeite, enrolou ali umas ataduras naquele homem, pegou, conduziu ele até uma estalagem mais próxima e disse ao estaladeiro: cuida dele. Ainda pagou 2 denários e disse que quando voltar, se você gastar algo mais, eu lhe pago na minha volta. O samaritano deu para nós, amados, uma lição muito importante. Porque ele não levou em conta a barreira da religiosidade, ele não levou em conta a etnia, nenhum tipo de diferença que eles provavelmente tinham um do outro, foi colocado na balança. Aquele homem só olhou para ele com íntima compaixão. O sacerdote sabia o significado da palavra amor, que é muito mais do que uma palavra. Amor quer dizer ação, não apenas beleza de palavras, mas a palavra amor ela consiste em ação, atitude. Mas nem ele nem o levita estava disposto a ceder, a abrir mão da sua religiosidade em favor daquela alma. E Jesus mostrou para aquele homem, para aquele jovem que havia feito para ele aquela pergunta, quem era o seu próximo, que nós deveríamos proceder desta forma para com todos os homens. A parábola do bom samaritano é para nós uma grande lição, porque Jesus usou um povo que não se dava bem com o judeu de forma nenhuma. O judeu não pegava na mão de um samaritano, o judeu não comia na mesma mesa que o samaritano estivesse. Ele tinha verdadeiro asco pelos samaritanos. Mas Jesus veio e mostrou algo diferente. Quando ele cura 10 leprosos, e um volta, e Jesus mostra para todos os discípulos, não foram 10 que eu curei? Por que só voltou esse samaritano? Então Jesus, amado, provavelmente curou 9 judeus, e um era samaritano. E o único que voltou para agradecer era o samaritano, alguém que era excluído do povo de Israel. Então Jesus quis mostrar para aquele povo, amados, que o povo que eles rejeitavam, o povo que eles detestavam, era o povo que Jesus estava muito interessado. Porque aquele povo tinha qualidades também que Jesus reconhecia. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, quando ele apresenta aquele homem, aquele ex-leproso para a multidão e mostra e diz para todo mundo que ele era samaritano, o único que voltou era samaritano. Jesus estava dizendo para as pessoas, olha aí, os filhos não voltaram para agradecer, mas este
que é considerado escória aqui, ele voltou. Então há nobreza nesta vida. As barreiras da religião. Desde o princípio as pessoas matam em nome de Deus. Desde o princípio as pessoas se odeiam em nome de Deus. Mas Jesus está interessado em vidas. Vidas importam para Deus. Ele disse para os seus discípulos: eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Eu não vim para destruir, mas para salvar as almas dos homens. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos que aquela animosidade não levaria a lugar nenhum. E ele deixa isso muito mais explícito quando ele, ao passar pela região de Sicar, terra que pertencia aos samaritanos, ele assenta na beira do poço, conhecido como Poço de Jacó, e a Bíblia diz que era necessário ele passar por ali. Os judeus não aceitavam passar por aquele caminho, sempre davam a volta por um caminho mais longo, mas Jesus optou por aquele caminho. Porque Jesus, amados, durante seu ministério a gente vai ver muita quebra de protocolo. Porque Jesus não estava interessado em tradições dos homens, mas ele veio para trazer um ensino diretamente do trono de Deus. Ele disse: aquilo que eu ouvi de meu pai, é isso que eu estou falando. Então Jesus chega para aquela mulher samaritana. Diz a Bíblia que já era por volta de meio-dia, e nós não sabemos, a Bíblia não traz muitos detalhes, mas eu imagino aqui, conjecturando, que aquela mulher estava lá na sua casa, cuidando dos seus alfazeres, esperando ali as pessoas que também frequentavam aquele mesmo local tirar sua água, para ela ir num momento em que propício, que não tivesse mais mulheres ali, porque talvez ela não era uma mulher muito bem vista naquela região, não porque ela era uma prostituta. A Bíblia não diz que aquela mulher era uma prostituta, embora muitos pregadores afirmem isso. Eu não acredito que aquela mulher seja uma prostituta. Jesus não fala, não a trata como tal, mas ele disse que ela era uma mulher que foi rejeitada por 5 maridos. Quando ele diz assim: olha, você já teve 5 maridos e o que você tem hoje também não é seu marido, você tem uma relação simplesmente uma relação de consensual, porém não era um casamento formal. Porque nos tempos de Jesus, amado, era tão banalizado essa questão que os judeus repudiavam suas mulheres por qualquer coisa. Divórcio eles não queriam dar, porque se eles dessem divórcio, carta de divórcio para uma mulher, eles teriam que pagar também um dote a ela, eles teriam que dar a ela uma certa quantia em dinheiro. Como eles não estavam dispostos a abrir mão disso, era mais fácil para o homem repudiar a sua mulher e deixar aquela mulher sendo mal falada no meio da sociedade do que lhe dar carta de divórcio. Porque quando Jesus disse assim, quando Moisés abriu mão que se alguém visse na sua mulher algo de imoral, ele não deveria repudiá-la, mas deveria dar-lhe carta de divórcio. Então, meus queridos, os judeus começaram a interpretar isso nos tempos de Jesus de forma bem banal. Se olhasse para uma mulher e ela tivesse um cabelo mais pinchauinho do que a outra, ele olhava e falava: para mim isso é imoral. Se a mulher tivesse um olho preto e a outra que ele gostou tivesse o olho azul, também era motivo do judeu repudiar sua mulher. O judeu estava repudiando as suas mulheres por qualquer coisa, amados. E ele não queria dar carta de divórcio, porque se ele desse carta de divórcio, ele teria que também pagar a ela um dote. E isso ele não queria fazer. Então Jesus chega, amados, ali, assenta, aquela mulher aproxima, e quando ela aproxima para tirar água, Jesus começa um diálogo com ela. Um diálogo que nós podemos considerar um diálogo imprevisível, porque naquele tempo, amados, um homem não era permitido falar com uma mulher, quanto mais um judeu falando com uma samaritana. Era uma coisa impensada naqueles tempos. Mas Jesus despede os seus discípulos, ele tira seus discípulos daquele lugar
porque talvez os seus discípulos não fossem entender muito bem aquele momento. Então, para que não houvesse nenhum tipo de questionamento, ele tira os seus discípulos dali, dizendo, vai comprar comida para nós. Enquanto aquela mulher aproxima, ele pede a ela que lhe dê água. Aquela mulher olha espantada e começa a questionar Jesus de uma forma bem animosa. Como tu pedes água para mim, que sou uma mulher e sou samaritana? Você não devia nem estar aqui. Seu lugar não é aqui. Você pertence a Jerusalém, você pertence ao povo do outro lado. Você não devia estar nessas terras. O que você está fazendo aqui? Então, quer dizer, aquela mulher começa a hostilizar de Jesus. Porque, além de Jesus ser um homem, ele era um judeu. Ali a gente fica evidente para nós que tinha muita animosidade entre os dois povos. E Jesus diz àquela mulher de uma forma tão... Amados, uma das características de Jesus que mais me intrigam na Bíblia não era só a sua forma de falar, mas era o olhar penetrante de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Pedro estava lá, irmão, mentindo, falando lá que não conhecia, que não era amigo dele e tal, e a Bíblia diz que ele olha para Pedro. E quando Pedro olhou dentro do olho de Jesus, amado, ele não resistiu. Pedro se derreteu, amados, porque dentro dos olhos de Jesus, ali está a nossa vida, ali estão os nossos segredos mais íntimos. Dentro dos olhos de Jesus, irmão, está toda a nossa essência ali dentro, amado. E ele olha para Pedro, Pedro não resiste, ele se derrama ali. Então a Bíblia diz que muitas das vezes Jesus olhou para alguém movido de íntima compaixão, e aquele olhar de Jesus é o que mais me intriga, amados. Um olhar muito diferente, muito especial. E quem sabe Jesus está olhando para mim, para você neste momento, na mesma forma como ele olhou para aquela mulher samaritana. Porque Jesus viu aquela mulher enquanto ela estava lá na sua casa, cuidando dos seus afazeres, esperando da hora para chegar no poço, ele está vazio, ela não tem que ficar ouvindo burburinhos ali. Olha ali, chegou uma maziada, para que ela não ficasse escutando ali um tititi ou as mulheres virando as costas para ela. Então, desde aquele momento, quando ela se preparava, Jesus já estava ali, esperando aquela mulher chegar na beira do poço. E diz a Bíblia que ela, amados, quando Jesus faz uma pergunta, diz para ela, uma contraproposta para ela, se você soubesse quem está te pedindo a água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E aí, amados, quando ele toca nesse ponto, ele está falando para aquela mulher de algo lá do passado. Quando os seus pais, Jacó, compra aquele poço e dá de presente para Isaac. Isaac teve problemas, amados, ali com os vizinhos da terra, que não queriam que Isaac sobrevivesse ali com seus servos, né, com sua família, entulham o poço de Isaac. Isaac tem muita dificuldade para conseguir água. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, Isaac manda chamar os seus inimigos daquela terra, oferece para eles um banquete, abençoa aquele povo da terra. E quando eles vão em paz, amado, para suas casas, a Bíblia diz que o servo de Isaac chega, apresentam-se a Isaac e diz para Isaac que eles encontraram água viva, quer dizer, encontraram uma fonte de água. Então Jesus fala para aquela mulher, você soubesse quem é que está te pedindo, você pediria para ele te daria água viva. E aquela mulher fica intrigada, e ela disse, senhora, então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui para tirar água. Porque havia para ela todo um incômodo para fazer isso, né, amado? Tinha dificuldade, né, do peso, do transporte, também tinha a dificuldade que ela tinha que encarar outras pessoas em busca da água. Então Jesus trava para aquela mulher um diálogo muito interessante. Ele disse assim, vai lá na sua casa, traz o seu marido lá. E aí, amados, ele começa a revirar o passado daquela mulher. Porque quando nós adentramos diante de Jesus, toda a nossa vida, amados, ela se abre, porque entre nós e Jesus não existe mistérios. Conhece-nos por dentro, assim como estamos sendo apresentados ao mundo por fora. Jesus conhece lá o nosso interior.
Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Jesus. E ele falou, vai lá e busca seu marido. E aquela mulher ficou numa situação difícil, né? Porque ela disse para Jesus, eu não tenho marido. Jesus falou assim, olha, disseste muito bem, você não tem mesmo. Você já teve 5. 5 homens te repudiaram. E o que você tem hoje não é seu marido. Você é uma amaziada, você é uma mulher que vive com alguém. E aquela mulher, mas quando ela ouviu Jesus falar dessa forma, ela pergunta para ele se ele era maior do que Jacó. Porque os pais dela disseram que era naquele monte, era naquele lugar que deveria ser prestada adoração a Deus. Mas os judeus sempre diziam que era em Jerusalém. Então havia nela esse conflito. Religião, amados, ficando na cabeça das pessoas. Ela tinha uma dúvida se era no Monte Gerizim ou se era lá em Jerusalém que se devia adorar a Deus. E Jesus diz para ela assim, olha mulher, vem a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Amados, a procura, Deus, amado, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E isso mexe comigo, isso mexe com você, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Enquanto os homens estão brigando por religião, enquanto os homens estão matando em nome de Deus, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Enquanto muitos obreiros, falsos obreiros, estão por aí, amados, destruindo vidas inocentes, enquanto pessoas estão por aí afora, vivendo um evangelho de fachada, a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. E isso é muito comovente, amados. Aquela mulher não teve dúvidas quando ela corre para a sua cidade e ela chama os homens e diz assim, olha, eu encontrei aquele que é o Cristo, aquele que nós esperamos, que é aquele que deveria vir, porque ela faz uma pergunta para Jesus antes, ela disse, és tu o Cristo? Porque eu sei que o Cristo vai vir, quando ele vier, Yeshua vai nos ensinar o caminho, já disse assim, eu sou que falo contigo, então eu sou o que sou, é o nome com o qual Deus se apresentou a Faraó lá no Egito, e eu sou o que sou, é o nome que Deus se apresentou às muitas nações, amados, durante todo o Velho Testamento. E ele diz aquelas palavras para aquela mulher, e ela não tem mais dúvida, ela disse assim, realmente este é o Messias. E nos dias de hoje, os judeus ainda não acreditam que Jesus esteve nessa baixa terra. Os seus olhos ainda estão cegados. Mas nós que cremos nesta palavra, nós precisamos estar, amados, mais atentos a isso. Porque Jesus esteve nesta terra, ele mostrou para aquela mulher que o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não está à procura de um grande religioso, o Pai não está à procura de um grande pregador, de um grande influencer. Ele não está à procura, mas de um líder comunitário influente, ele está à procura de verdadeiros adoradores. O Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. Os discípulos chegaram e não entenderam, amado, o que estava acontecendo. E eles não gostaram do ambiente, eles falaram, Jesus, vem cá, ô mestre, vamos comer, toma aqui. Jesus falou assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, amados, enquanto muitas pessoas estão preocupadas em se satisfazer das coisas deste mundo, o mais importante é fazer a vontade de Deus. É este o nosso alimento diário, é fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você alargue as fronteiras do Evangelho, é que você quebre esse protocolo religioso que impede as pessoas de adentrarem pelas portas das mansões celestiais. A vontade do Pai, amados, é que você seja amigo. A vontade do Pai é que você olhe para as pessoas, amado, e enxergue o melhor delas. Esta é a vontade do Pai. Procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A rivalidade entre os samaritanos, amados, não foi suficiente
para impedir que Jesus fosse até aquela aldeia dos samaritanos e mostrasse para eles que Deus se interessa por eles. Então, amados, talvez você seja uma pessoa rejeitada na sua família. Talvez você é uma pessoa rejeitada também pelos religiosos. Mas saiba que Jesus está muito interessado em você. E por isso ele veio. Por isso ele quer ter um particular com você. Assim como ele teve com aquela mulher lá na cidade de Sicar. E aquela mulher teve a sua vida transformada, porque é impossível que alguém tenha um particular com Jesus e não tenha a sua vida mudada. Então creia que Jesus pode mudar a sua vida hoje. Este é o dia, a salvação é no dia que se chama hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa cada dia, amado, iluminar o seu coração, abençoar os seus projetos e a sua família. Este é o desejo que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém.